Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Heisenberg e eu acho que você já ouviu falar no nome Vlad Tepes III. Não? Não ouviu? Mas com certeza já ouviu falar em Drácula. Ah, Drácula você já ouviu, né? Você sabia que eles foram a mesma pessoa, Vlad Tepes III e Drácula? Ou seja, Drácula foi um homem real? Bom, se você não sabia disso, eu vou te contar agora. Para começar, vamos falar sobre a lenda. Drácula é um romance gótico escrito por Bram Stoker. É um romance de ficção gótica. E ele foi referenciado diversas vezes em filmes, séries, teatros, músicas e na cultura em geral. E o Drácula, o vampiro mais famoso do mundo, foi inspirado no imperador Vlad Tepes III, que era conhecido como o Empalador. O Lorde Empalador foi o filho de Vlad II e nasceu em 1431 na Transilvânia, Romênia. E esse imperador, Vlad III, o Empalador, ele recebeu a alcunha de Dracul. Alcunha é uma espécie de nome, de título. E o título Dracul foi por ter entrado na Ordem do Dragão, que tinha como principal intuito impedir o avanço do Império Otomano. E essa batalha contra os turco-otomanos, que eram islâmicos, foi um de seus feitos mais famosos, pois eles estavam se expandindo e a Valáquia estava em seu caminho. E a Valáquia, nada mais nada menos, era uma área muito importante da Romênia. E o pai de Vlad III, Vlad II, enviou seu filho para conviver com os turcos otomanos como uma forma de submissão, como uma forma de dizer que eles estão no controle e que não haveria ameaças ali. Uma forma de dizer que eles são leais e omissos aos turcos otomanos, que eram muito mais fortes. Só que aos 17 anos, ele consegue escapar e volta à sua terra natal para tentar reconquistar o trono de seu pai, que na época tinha sido assassinado, só que não pelos seus inimigos, mas por aliados que o traíram. Foi uma conspiração. E só aos 25 anos que ele conseguiu o trono da Valáquia novamente. Mas com um enorme problema em mãos, né? Que foi enfrentar o Império Otomano. Ele conseguiu conquistar o trono de volta, só que ainda tem que bater de frente com o Império Otomano, que estava muito poderoso, estava muito numeroso. E a Valáquia era um reino bem pequeno. Bom, então finalmente chegou esse embate, né, entre os otomanos e os valaquianos. E os otomanos acabam vencendo a batalha e o Vlad não vê outra escolha, não vê outra alternativa a não ser abandonar o trono mesmo, ir embora e fugir. E por incrível que pareça, na tropa inimiga estava o seu irmão, que havia sido entregue junto com ele na infância. Só que o seu irmão preferiu ficar com os turcos. E aí o Vlad teve que fugir, como eu disse, e ele só voltou após a morte de seu irmão. Ele caçava e empalava os traidores de seu pai. E o empalamento consistia em atravessar uma lança verticalmente pelo corpo da pessoa e depois fincar a base no chão, para que a pessoa sofresse por dias antes de morrer. E há menções que relatam uma prática frequente dele de jantar enquanto observava os empalados. Bom, Matheus, você já me enrolou demais, só que eu quero saber, mas de onde surgiu essa mitologia do vampiro? Por que falam que esse lorde, esse imperador aí é um vampiro? Por quê? Calma, jovem gafanhoto, eu vou falar agora. No início do vídeo, eu tinha dito que esse imperador aí, o Vlad, ele tinha vivido no século XV, né, nos anos 1400. Só que acontece, na literatura de Bram Stoker foi um escritor e ele escreveu o livro sobre Drácula. Só que na ficção dele, na versão dele, o Drácula não tinha morrido, né, no século XV, e sim vivido até o século XIX, e no século XIX ele já seria uma criatura imortal que teria 400 anos de vida. Então, Bram Stoker reinventou esse imperador como sendo um vampiro. Um vampiro que era dono de um castelo lá na Transilvânia. E para não chamar atenções desnecessárias, ele vai lá e muda o nome dele de Vlad para Drácula. Além também de mudar o seu título de imperador para conde. Ainda no livro de Stoker, o advogado Jonathan Harker é convidado para avaliar e, posteriormente, vender a propriedade do conde recluso. Então, ele parte da Inglaterra até a Romênia para exercer aquele que pode ser um grande salto na sua carreira. Porém, ao chegar no castelo, ele se depara com situações sinistras e um anfitrião misterioso e assustador. Por fim, Drácula o mantém refém em seu castelo, drenando toda a vitalidade de Harker e passando para si, assim rejuvenescendo a sua própria aparência. Além disso, ainda se apaixona pela prometida esposa de Harker, Mina Murray. Por essa, se assemelhar à sua ex-esposa morta.
Então o Drácula embarca em uma viagem até a Inglaterra para conquistar a esposa de Harker. Mas também temos uma outra pergunta tão importante como esta que eu respondi, que é: por que o Bram Stoker, o escritor, assemelha o Vlad a um vampiro? Então, além dos frequentes boatos sobre a existência de vampiros, que era muito frequente na Europa da época, o Vlad III retornou após um longo período preso como refém dos muçulmanos. E quando isso aconteceu, seu pai tinha acabado de morrer. Então quando ele chegou, quando ele se libertou e voltou para a Valáquia de novo, a semelhança física com seu pai teria deixado muitos com a ideia de que não era o Vlad III que tinha voltado após anos, mas sim o próprio Vlad II, retornando da Terra dos Mortos, clamando por vingança. Outra teoria foi que, após perder o trono para o seu irmão e ter que ir para a Hungria, ele foi preso por anos novamente. Porém, não só voltou para conquistar o trono mais uma vez, como obteve a ajuda do próprio povo húngaro. Então Vlad, muito esperto, teria se apropriado dessa fama para impor medo aos inimigos, assim como muitos de seus atos em guerra eram tenebrosos. Um exemplo é o empalamento, criando uma fama de rei sobrenatural. E essa atitude teria inspirado Stoker futuramente. O nome Dracul significa dragão. Drácula significava filho do dragão, e Tepes poderia ser interpretado como um empalador. Ele é visto como um grande exemplo da resistência à expansão muçulmana, e é tratado até hoje como um herói na Romênia. Ele morreu ainda no poder, mas as circunstâncias ainda são desconhecidas. Então é isso aí, galera. Esse foi o conteúdo de hoje. Se vocês já sabiam dessa informação, comenta aí embaixo que vocês já sabiam. Se vocês não sabiam, também podem comentar que vocês não sabiam e ficaram sabendo agora. Gostaria de mais nada dizer que, se quiserem me seguir lá no Instagram, vocês podem me seguir. É história.clássica, @história.clássica, vai me achar lá. Não se esqueça também de se inscrever se você está chegando nesse canal de paraquedas do nada, apareceu aqui. Se inscreve aí, por favor. Também já dá o like aí e se inscreva na página Índia Sem Limites, que é um conteúdo de qualidade, eu aprovo. E é isso, galera. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui e fui!